caminho é mais do que lugar, é provar de um mistério, é vontade louca de abraçar, de encontrar sem horário, ter aberto o próprio coração, a primeira porteira, entoar os versos da canção, muito além da fronteira. Quando a gente fala de ser discípulo de Jesus, a nossa cabeça e a nossa mente já é povoada no nosso imaginário de elementos que, a gente até usou essa palavra, coisificam a nossa fé, né? A gente já pensa no púlpito, no terno e gravata, a gente pensa no formato, né? Alguns que vieram da igreja evangélica, outros da igreja católica, mas do rito, da liturgia, da equipe de louvor, do coral, isso aí que povoa a nossa mente. E hoje, nos tempos mais modernos, né, células e afins, né, grupos, pequenos grupos, enfim. A proposta que a gente tem é tentar esvaziar a mente desses elementos, e eu brinco que é como ficar sozinho numa sala, sem nada, nu, e tentar responder quem é Deus para mim. O que significa para mim ser discípulo de Jesus? Qual é o significado disso? Por que eu falo da gente fazer esse exercício? Porque quando nós fazemos isso, nós vamos percebendo que muitas vezes, ou quase sempre, nós somos discípulos de qualquer outra coisa que não discípulos de Jesus. Infelizmente, o Jesus que às vezes nós fomos ensinados, catequizados, não tem absolutamente nada a ver com o Jesus do Evangelho. E quando Jesus vai fazendo a sua proposta de discipulado, que é isso que nós estamos estudando aqui, a gente vai ver a preocupação de Jesus, ou já o cuidado de Jesus, sabendo como nós funcionamos. Ele sabe que a nossa mente é essa mente que acomodada e que vai buscar esses elementos para que a nossa fé exista ou funcione. Jesus, já sabendo disso, e aí nós dizemos nos encontros anteriores, que ele começa o convite do discipulado já dando a referência do que não é ser discípulo. Então ele fala, olha, se você quer ser discípulo, de antemão eu já vou te dar dicas do que você não deve ser. E aí ele fala dos saduceus e dos fariseus, que aí está lá em Mateus 5, também alguns atrás, mas não precisa colocar, onde ele vai falar o que? Olha, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos fariseus. Então quem eram essas duas figuras que Jesus coloca lá para a gente ter cuidado? O saduceu é uma espiritualidade centralizada em si mesmo, nele. Era o cara que não acreditava em ressurreição, não acreditava em anjo, não acreditava em diabo, não acreditava em nada. Ele era um cara quase um agnóstico, né? Ali crente. Não acreditava em nada, mas que lidava com os ritos, sabia os hinos, cantava, orava, sabia os trejeitos da coisa. Eles estavam especialmente ligados à liturgia da época, então eram eles que cuidavam dos cultos e estavam extremamente ligados ao governo romano, que naquela época subjugava lá os judeus. Então você já entendeu os saduceus, né? É o malandrão, fica ali, é próximo aos reis, imperadores, ao governo, e ao mesmo tempo está ali com o povo e tal, mas não tem fé nenhuma, não tem paixão, não tem fogo, como bom assembleano, vou falar em fogo hoje. Não tem Fernando Paulo de Melo. É isso aí, não tem aquela pegada, né? É o saduceu. Então olha só, Jesus está dizendo, não seja assim, não seja assim. Essa fé ritualística, mas que não gera vida, nada. Não seja também como o fariseu, e o fariseu já virou piada no nosso meio, né? Você já sabe quem é o fariseu. O fariseu é o cara só pro lado de fora, ele tem uma lei, ele se baseia na lei, ele cumpre a lei na cabeça dele, ele cumpre a lei, mas essa lei nunca internaliza, ele só consegue fazer isso pro lado de fora. Então, ele projeta um discípulo do lado de fora, mas não consegue fazer a coisa entrar.
Então aquilo que Jesus falava do hipócrita, né? Chamava os fariseus de hipócrita. E hipócrita, naquela época, no original, aliás, máscaras nas praças para encenar suas cenas lá no teatro de rua que existia na época de Jesus. Então quando Jesus diz fariseus hipócritas, ele está dizendo o quê? Atores, atrizes, tirem as suas máscaras se vocês querem se relacionar comigo ou ter algum vínculo comigo. Tirem as suas máscaras para ter uma espiritualidade saudável. Então, de antemão Jesus já diz, olha, quer ser meu discípulo, não seja como o saduceu, sem vida, sem paixão, uma fé que já virou rito. Eu já sei como ora, eu já sei como vai, eu já sei como vai na igreja, né? Aquela coisinha que você sente quando não vai na igreja no domingo, então, né? Passa o fantástico, você fica culpado, porque você já acostumou a ir lá na igreja. Você vai lá no domingo, aí você fala, esse domingo sem ir na igreja não está completo. Isso é só você, é o cara que se acostumou, se habituou, está lá. O fariseu, por sua vez, baseado na lei, na hipocrisia, na imagem. O cara só tem a imagem, mas não consegue lidar com a verdade. Depois disso, nós vimos que, falado isso, deixado claro do que não é ser discípulo, Jesus começa então a funilar a coisa. E aí pergunta, numa roda dos seus apóstolos, como quem está conversando, diz, olha, o que estão dizendo que eu sou? E aí Pedro diz, olha, estão dizendo aí que o senhor é um profeta, talvez a reencarnação de Elias, de Jeremias, que eram linhas que se acreditavam naquela época. Mas o que resume o que estão dizendo que eu sou? É o Jesus que eu falei, que é o Jesus do povo. Quer dizer, esse Jesus ensinável, é o Jesus profeta, o Jesus bonitinho, o Jesus que eu aprendo, o Jesus, enfim, que né, das muitas catequeses. É esse Jesus do lado de fora, o Jesus do povo. Só que aí, uma vez que se descreve esse Jesus do povo, Jesus faz a pergunta que todo discípulo vai ter que responder algum dia da sua jornada. Então tá bom, estão falando que eu sou isso? Aí Jesus vira para Pedro, para os apóstolos, e diz, o que vocês dizem que eu sou? O que você me respondeu é o que o povo está dizendo. É o Jesus do povo. Mas o que você diz que eu sou? E aí há uma divisão, e precisa haver essa divisão, na nossa vida, no nosso caminho, que é eu ter que responder para mim mesmo qual é o Jesus que eu creio. É o Jesus do povo ou é o meu Jesus? Essa pergunta precisa acontecer em algum ponto da minha jornada. Se não aconteceu, saiba que você ainda está no Jesus do povo. Né? O Jesus do povo é o Jesus do meu avô, que era pastor, 50 anos atrás, eu vim, cheguei, estou aqui. Mas nunca respondi quem é Jesus para o Alex, para mim mesmo. É o Jesus do Lutero, é o Jesus do Calvino, é o Jesus do Armínio, é o Jesus. Olha o ambiente que a gente está, o Jesus das muitas teologias, das muitas filosofias, das culturas. Né? A gente está nesse ambiente, eu me lembrei da minha época de seminário. Quando a gente vai ver a maluquice que é o resultado da igreja hoje, a gente, né, muitos saem da igreja nesse período do seminário. Porque você vai ver que a nossa igreja, aí algumas igrejas são muito americanizadas, outras vieram da Europa. Então tem um monte de cultura que não tem nada a ver. Aí você vai pegar que a igreja da Europa, o pastor fumava cachimbo e bebe vinho, a ceia de vinho, mas a igreja americana não faz isso. Aí nós somos ensinados que, aí olha, você entendeu como é que a doutrina já vem toda carregada, né? E chega para você e você abraça isso. Esse é o seu Jesus, Jesus do povo. Eu não sei porque é assim, mas é assim. Eu não sei porque que eu criei assim, mas por que é predestinação? É porque eu sou presbiteriano. Eu aprendi que é assim. Então, a pergunta crucial que eu vou ter que responder, e é isso que Jesus leva os apóstolos a responderem, é: quem eu sou para você? Pedro responde. O que Pedro responde? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo.
aí a gente falou que essa resposta, a gente se acostumou a ler ela, mas ela é uma resposta, que o Caio gosta dessa palavra, mexe com o cosmos, mexe com o universo. Quando Pedro responde isso, gente, não é uma respostazinha qualquer. Não é uma resposta, tu és o Cristo. Pedro, até aquele momento, os apóstolos, inclusive quando ele fala tu és o Cristo, é um dos primeiros momentos que na Bíblia aparece essa convicção. Por quê? Porque para o judeu, olhar para um outro ser humano de 30 e poucos anos, como eu sempre brinco, filho da irmã Maria, por irmão José, e virar para esse camarada, filho de um carpinteiro, e dizer tu és o Cristo, significava dizer tu és Deus. E para o judeu, você virar para um outro humano. Aí vamos voltar um pouquinho, não sei se vocês lembram, né, as culturas lá. O cara não escrevia Deus. Quando o cara estava escrevendo lá os textos bíblicos, diz a história que ele ia lá tomar banho, ele tomava banho, né, para poder voltar a escrever aqui o sentido de Deus. Nunca se escrevia a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, na cultura judaica. O camarada, que aí é o que a gente fala do fariseu, né? O cara jamais poderia virar para um outro ser humano que estava ali com os pés sujos de poeira, um cara que dormia, que sentia sono, fome. Você está entendendo o tamanho a grandeza que é essa afirmação? Tu és Cristo. Ela é tão forte, tão impactante, que qual é a resposta de Jesus? Vamos lá. Lá no 13. 16, tu és o Cristo. Aí Pedro responde, olha só, quando ele diz tu és o Cristo, está reconhecendo que ele é Deus, ó, o Filho do Deus vivo. Aí olha a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse, feliz és tu, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, Barjonas, porque essa revelação não veio da carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus reconhece que Pedro em si mesmo, só em si, nunca conseguiria afirmar isso. Essa teria necessariamente que ser uma revelação vinda de Deus. Não teria como Pedro, que estava ali na frente de Jesus, olhar para Jesus e ter essa revelação e esse reconhecimento. Jesus, então, exalta esse momento. E aí nós entendemos o quê? Que na nossa caminhada de discípulo, nós vamos ter que responder quem é Cristo para mim. E essa revelação tem que acontecer. Porque essa revelação me diz que Cristo é Deus para mim. E é o meu Deus. Eu vou ter que fazer um caminho dele ser o meu Deus. Como eu disse, não é o Deus do outro, não é o Deus da história, é o meu, chamado de meu. E quando essa revelação está muito clara para mim, quando eu tenho essa clareza de que Ele é meu Deus, aí a gente falou que abre uma possibilidade para muita coisa acontecer, e inclusive surtos. Por quê? Porque é um ser humano, Pedro é um ser humano, como eu e você, tendo o tamanho dessa revelação. E essa revelação ela é tão profunda na nossa vida, que dependendo de como é a minha cabeça, eu surto. E quase sempre a gente surta. E Pedro surtou. Qual foi o surto de Pedro? Logo após Jesus exaltar ele e dizer, nossa, bem-aventurado és tu, Pedro, você é maravilhoso, olha essa revelação. Imagina Deus falando isso para você, né? Jesus falando, olha, bem-aventurado, Keila, você é maravilhosa. Olha, você, foi tão linda essa revelação, que eu vou te dar a chave do céu, do inferno. E eu vou fazer em algum momento que a minha igreja inteira cresça através da tua vida. Você vai ser o pastor inicial de tudo isso. Pedro pirou. Todo mundo aqui pirava. Pedro pira.
Por quê? Porque logo após, então, Jesus dá essa exaltação e diz, então tá. Tá claro que eu sou Deus para vocês? Tá claro. Vocês entenderam a lição de hoje? Entendemos. Então agora eu vou explicar o meu plano. Aí Jesus vai para a aula seguinte. E o plano de Jesus é, então uma vez que está claro que eu sou Deus, eu vou explicar o meu plano. O meu plano é morrer na cruz. Aí Jesus vai dando a aula tal, e fala em cruz. Tá? Que fala em cruz. O que acontece com a Keila na aula? Você está doido? Não. Como assim cruz? Como assim morte? Nós estamos acabando de falar aqui de uma coisa maravilhosa. Pedro fala, você acabou de me dar a chave, meu amigo. Eu tenho a chave do céu, do inferno. Eu sou o cara, você não vai morrer. Eu te livro de tudo. Relaxa, você não está entendendo. Quase, gente, que olha, ele não está muito longe da gente. Talvez você já fez isso um dia. É? Muitos crentes por aí fazem isso aí. Talvez Pedro deu de dedo na cara de Deus e falou, Jesus, você não está bem. É um pouco depressivo, dá uma deitada, relaxa, o senhor não entendeu não. Nós vamos dominar Jerusalém. Nosso plano é de dominação. Nós somos cabeça, nós somos cauda. Acho que você está entendendo o nosso plano, quem nós somos. Eu tenho a chave. E essa bendita chave na mão de Pedro surta Pedro. Após o surto de Pedro, Jesus calmamente, analisando a situação, falou, terminou, senhor? Qual é a palavra de Jesus para Pedro? Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Aí, Para e me trás. serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Resumidamente, foi um bom xingamento, né? Para trás de mim, Satanás. Você não entendeu absolutamente nada do meu plano. Você continua sendo Pedro com a chave. Bem-aventurado que teve a revelação. Vai continuar Pedro. E o que isso me diz? O que isso te diz? Que na caminhada nós vamos ter que responder quem é Jesus para nós. Diferenciar o Jesus do povo e o meu Jesus. Só que essa revelação não me coloca numa redoma. Essa revelação não faz de mim um ser especial. Essa revelação não faz de mim um intocável. Porque eu já disse isso, para muitos bem-aventurados nessa caminhada, eu ainda vou ouvir muitos arreda Satanás. Em alguns momentos, pasmem vocês, eu vou ser Satanás. Cuidado com a heresia, não. Eu edito isso aí depois. Vocês estão entendendo a lógica que Jesus fala ali? Não que Pedro vira Satanás, mas que tudo que é contra o plano de salvação de Jesus, que era morrer, ser crucificado, ressuscitar, para nos salvar, tudo que vai contra isso vira Satanás. É anticristo. Então Pedro naquela hora foi anticristo. E eu pergunto, em alguns momentos da caminhada, será que eu não vou ter esses momentos de contradição? Vou. Por quê? Porque eu ainda sou Alex. Porque Pedro ainda era Pedro. E aqueles que sabem um pouco mais da história vão entender que Pedro, vocês lembram da história? Pedro lá depois, o que acontece no dia da... ele cortou a orelha. E no dia da crucificação lá, o corajosão, onde é que Pedro foi? Vazou. Negou Jesus, correu. Quer dizer, mesmo Jesus olhava para Pedro e falava, rapaz, você não se conhece, meu amigo. Você não sabe nem do que isso é feito. Você está surtado. E o que a moral da história? É que nós continuamos sendo esses humaninhos, né? Humanos que somos cheios de contrariedades, de contradições, de paradoxos. Então, só que com uma certeza e uma clareza. Jesus é Cristo. Ele é Deus na minha vida. Então essa paciência que aquela fala de Deus em relação a mim, me salva. Como eu disse, isso aqui não é um susto para Jesus. Pedro não pegou Jesus de susto. Jesus olhou e falou, nossa Pedro, você não está pronto. Não. Jesus dá essa chamada em Pedro, porque precisava da chamada, mas é como quem diz, bora.
Acorda agora que nós vamos para Cesareia de Filipe, que é o que a história continua aí. Bora! Entendeu? Não tem tempo para você ficar aí magoadinho que eu te chamei de Satanás lá. Bora! Eu te falei porque naquele momento você foi. Você, né, foi o anticristo. Agora, bora! Quer dizer, olha as implicações que temos no discipulado. Olha o tanto de coisa que a gente pode pensar. Então, por exemplo, no discipulado, cabe perfeição? Quer dizer, nós já somos perfeitos? Muito longe disso. Discipulado trabalha como e atua como nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Nessas questões que Pedro sofreu aqui. Pedro dá um bola fora, gente, imenso. Como é que Jesus trata? Jesus dá a chamada, mas logo em seguida vamos embora para a caminhada. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos embora. Então olha só os cuidados que a gente tem que ter com o discipulado. Depois que Pedro surta, que Pedro ouve essa bronca, então vem o convite de novo ao discipulado, que é um convite mais direto, que tem a ver com mais... Ah lá, agora vem o convite direto de Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém o que está escrito aí? Quiser. Olha só como as palavras e a riqueza do versículo. Se alguém quiser, gente, é tão claro que precisa haver o desejo, precisa haver a vontade, precisa haver o querer. O querer é meu. O desejo é meu. A decisão de segui-lo é minha. Implica numa decisão racional, com todos os contornos espirituais que isso tenha, mas é uma decisão minha. Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Né? Que é um famoso negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha que convite fácil. Simples assim. Quem quer ser discípulo de Jesus, basta fazer isso aqui. Tá? Então agora vamos entender o que fazer isso aqui. Uma vez que eu tenho claro quem é Jesus para mim, que é o Tu és o Cristo, que a gente já falou dele bastante, que é o surto de Pedro, não é? Só que, mesmo com o surto de Pedro, isso já está claro. Está claro que ele é o Cristo. Está claro que ele é Deus para mim. Mesmo com os meus surtos ao longo da minha vida, dos meus erros, das minhas limitações, para mim já está claro que ele é Deus. Se ele é Deus e ele faz um convite a eu ser discípulo dele, que tipo de discípulo eu devo ser? Que tipo de pessoa eu devo ser? Que tipo de gente eu devo ser? Quem é esse discípulo que o segue? A pergunta mais simples é, como ele? Como Jesus é. Então, ele é a minha referência total. E a Bíblia diz isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, ele é a minha referência. E não só a referência como esse Deus, que eu sou imagem e semelhança dele, como eu tenho um exemplo de Jesus, a questão prática de como ser. Assim como ele amou, eu amo. Assim como ele perdoou, eu perdoo. Assim como ele cuidou, eu cuido. Eu olho para ele e imito ele. Essa é a questão prática da coisa. Porém, como é que eu chego a ter condições de fazer isso? Aí tem essas dicasinhas aqui antes. Primeiro eu tenho que querer, eu tenho que decidir. Depois eu tenho que negar a mim mesmo. E aí o que é o negar a mim mesmo? Se eu falo negar a mim mesmo, eu posso fazer confusão entre o meu eu e o meu si mesmo. O que Jesus está pedindo para negar é o si mesmo. E qual é a diferença entre o si mesmo e o meu eu? O meu eu sou eu. Eu sem o si mesmo. E o que é o si mesmo? Eu já ia falar, mas não ia dar errado. Eu já nasço. Eu já vou nascer no si mesmo, né? Na verdade mas mesmo assim, eu já vou nascer si mesmo. Então não dá nem para eu nisso.
Mas tem um eu aqui puro. Tem um eu verdadeiro. Tem um eu sem elementos que fazem me tornar a si mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente tira o brinco da Keila, tira as pulseiras, tira o colar, é mais ou menos isso que é o si mesmo. O si mesmo é aquilo que eu penso que eu sou, mas eu não sou. O si mesmo é aquilo que os outros pensam que eu sou, mas eu não sou. Então, no mundo, na verdade, a gente tem um monte de encontro de si mesmo. Porque ninguém lida com a verdade de quem é. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo não é negar o seu eu. Porque o seu eu é a imagem e semelhança dele. O que ele está pedindo você negar é o seu si mesmo. Aquilo que ao longo da vida, ao longo da sua história, suas marcas, tal, vai botando no liquidificador, tá? Traumas, as suas marcas, tem um psicólogo de plantão aqui, a Raulê, que é aquilo que mais tem. Vocês vão entender. Tem tudo isso que vai jogando e que você vai tomando para si como seu e dizendo que é seu. Você vai virando esse ser que nem mesmo você consegue dizer, mas eu sou isso. Quem eu sou? Então, olha a maluquice, ou maluquice não, mas a grande e maravilhosa verdade de Jesus. Jesus está colocando que, uma vez que você sabe quem Ele é, para ser discípulo você precisa aprender quem você é. Você precisa descobrir quem é você. Então não tem chance de ser discípulo só sabendo quem Jesus é. Porque só saber que Ele é Deus, você fica no surto. Você fica no pedrão. Agora, o convite ao discipulado é um convite a descobrir quem Deus é, descobrindo quem você é. E aí é fácil descobrir quem você é? É simples descobrir quem você é? É doloroso descobrir quem você é? Como que se dá esse processo de descobrir quem eu sou? Aí é o discipulado. O que Jesus quer construir é um discípulo humano, o mais humano possível. Então, na verdade, o convite do discipulado para você é uma volta à tua origem, uma volta àquilo que você é de fato. É uma volta ao seu eu, como essência. E em alguns convites ao discipulado que a gente vê por aí, em algumas religiões, igrejas e afins, é um convite ao quê? Será que é um convite ao seu eu mesmo? Ou a um outro tipo de si mesmo? Né? Por exemplo, sei lá, quais são algumas propostas de discipulado? Ou nós somos, como eu disse, nós somos discípulos do quê? Por quê? Porque um discipulado que não me desafia, ou que não lida com a verdade de quem eu sou, não é discipulado de Cristo. Um discipulado que não lida com verdades aqui, por exemplo, hoje nessa sala. Por quê? O que é lidar com a verdade de quem eu sou? É você olhar para mim aqui pregando para você e entender que eu não sou um anjo. Entender que eu sou, talvez aqui dentro dessa sala, e quase absoluta certeza, o maior dentre vós pecadores, como diria Paulo. Entendeu? Entender que você tem a verdade de quem Deus é, isso já está sacramentado em você, e agora você precisa lidar com a verdade de quem é. E lidando com a verdade de quem é, inevitavelmente, olha como que a corrente vai. Primeiro eu quero descobrir quem Deus é. Mas para descobrir quem Deus é, eu preciso saber quem eu sou. Para descobrir quem eu sou, quando eu descubro quem eu sou, eu lido com a verdade do outro. Inevitavelmente essa corrente existe. Por quê? Porque você só vai conseguir lidar com a verdade de quem eu sou, que estou aqui na frente pregando para você, se você lidar com a verdade de quem você é. Aí você vai olhar para mim, né, com um pouquinho mais de misericórdia e dizer, eu não entendo, Alex. Eu sei do que o Alex é feito, porque eu sei do que eu sou feito. Agora, num ambiente onde isso não se favorece,
não é motivado por isso, o que eu vou fazer com o meu irmãozinho que pecou ali ou que fez alguma coisa errada ali? Qual que é normalmente a linha, né? O que se faz com o irmão? Julgar. Primeiro julga, né? Mas quando julgar ainda é fácil. Termina de matar com pedrada. Na grande maioria dos círculos religiosos, a verdade não cabe. Exclui-se da igreja. Exclui-se. Até hoje. Né? Até hoje acontece. Em alguns já não se exclui mais, mas não exclui no papel, mas exclui na discriminação. Né? Se a irmãzinha adolescente ficou grávida lá, os irmãos vão pirar. Ou se divorciou o irmão lá, os irmãos vão pirar. Enfim, essas coisas que vão acontecendo que não combinam com aquele ambiente. Por quê? Porque é um ambiente onde está se pregando que ninguém pode errar mais. Olha, nós temos um alvo, temos que seguir a Jesus, que é o óbvio, ele é a nossa referência. A questão é que para eu chegar a Jesus, eu tenho que passar por mim. Passar por mim é passar pelas minhas angústias, como eu disse, meus traumas, pelo meu pecado, pelo meu podre, pelo meu erro, pela minha limitação, pela minha vaidade, egoísmo, fraqueza. Eu vou ter que vasculhar, você está entendendo? É um eu profundo e os outros eus. E os outros eus, agora vai psicologia. Vai psicologia agora, né? Mas você está entendendo o tamanho da viagem? Por isso que eu estou dizendo que é fácil a gente crer no Jesus do povo. Porque o Jesus do povo é cômodo. O Jesus do povo não pede que eu lide com o meu erro. O Jesus do povo é um profeta para o lado de fora. E eu posso ser fariseu, eu lido com a lei. Eu paro de fumar, paro de beber, paro de fazer outras coisas. E fico lá, aprendo a cantar os hinos, oro, sinto um friozinho, arrepio. Gente, arrepio não é de... Tá? Eu ia falar que não é de Deus, mas não significa nada. nada. Hoje a gente estava almoçando juntos e aí a Jussara falou assim, Keila, hoje eu não vou no Caminho da Graça, porque eu vou ver o show da Betânia que está passando, não sei que canal, mas o Alex falou que é a mesma coisa, que nós vamos louvar a Deus do mesmo jeito. A minha irmã, que é presbiteriana, na mesma hora virou assim, Marisa, o que você conhece isso? Você conhece a cara dela? A cara dela! Aí eu falei, exatamente, você vai estar louvando a Jesus do mesmo jeito. E continuou o assunto. Falei, gente, ela levou um susto. Mas é essa simplicidade da Jussara que é o que nos alegra o coração. Quer dizer, não tem o sacro, né? O religioso e o não religioso. Eu não tenho um botão que eu aperto e agora estou aqui. Até porque os irmãos podem me ver no Mercedes daqui a pouco. Então não tem botão. Quer dizer, tem vida. Eu estou no show da Maria Bethânia, eu estou no mercearia, eu estou aqui, antes a reunião era na pizzaria. Não tem, eu tenho uma coisa só, uma vida que eu lido com quem eu sou primeiro. Eu tenho que lidar com o meu eu. Essa que é a questão. E aí quando a gente vai... Então negar a si mesmo, quando Jesus está colocando, não é negar quem você é. Não é negar os seus desejos, não é negar os seus sonhos, não é negar Quem você é, as suas verdades. Inclusive quem você é. Inclusive quem você é. Quer dizer, é o contrário. É você assumir quem é. Mesmo isto sendo feio. E que quase sempre vai ser feio. Porque os meus desejos não são bons. E aí, qual é o si mesmo? O jogo do si mesmo, que precisa ser desconstruído. Aí Marcos podia colocar em Romanos 7. Aí você não precisa abrir aí, porque a modernidade agora está demais. Romanos 7. Eu sou da época, né, que todos os irmãos usavam suas Bíblias. Quem achou, diga amém. Diga amém, ainda tinha que esperar os irmãos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, Quando diga tivesse falando misericórdia. misericórdia, não continuava. Olha só, Paulo já conhecia o si mesmo, já sabia o que era o si mesmo. Então Paulo vai dar como é que o si mesmo funciona, qual é o jogo do si mesmo. E olha só, peraí só um pouquinho, não é o versículo 14, a partir do 14. Aqui também ele está lidando sobre o si mesmo, viu gente? Aqui é uma aula de si mesmo. Mas aqui ele começa mais, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, o que ele já está lidando o quê? A lei, e aí ele está falando no sentido bom da lei,
A lei de Deus para nós é para a nossa sobrevivência espiritual. Ela faz bem para nós no sentido espiritual. Então Paulo está falando, olha, a lei é espiritual, é maravilhosa. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Resumindo, eu sou si mesmo. Eu sou cheio de si mesmo. Eu só sou si mesmo. Ele fala, a lei é boa, mas eu sou si mesmo. Por quê? Gente, isso aqui é o resumo da briga de si mesmo. Porque o que faço não o aprovo. Eu não quero fazer o que eu faço. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Pode ser um jogo de palavras complicado, mas resumindo, ele está dizendo o quê? O bem que eu deveria fazer, Isso é dialética pura. dialética pura. O bem que eu deveria fazer, o discípulo que eu deveria ser, quer dizer, né? Eu não consigo ser. Por quê? Porque eu ainda estou cheio do meu si mesmo. O meu si mesmo é carnal. O meu desejo vai contra o que Deus espera de mim. Eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu não perdoo mesmo, eu não amo mesmo, enfim, eu sou esse si mesmo. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Qual é esse eu que não faz? É o eu. Ele está dizendo que o meu eu ainda é bom. O meu eu, que está me sacaneando, que faz essas coisas que eu não quero fazer, ele chama aqui de pecado. É o pecado que habita em mim, que é o si mesmo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quer dizer, eu ainda tenho desejo de fazer o bem, mas na prática eu não consigo fazer. Eu me perco todo e viro uma bagunça. Ainda estou, enfim. Só colocar uma bagunça. Tá, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, o meu eu, mas o pecado que habita em mim. De novo, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, aí esse homem interior é o meu eu. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do si mesmo, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará? Ele ficou depressivo, ele quer comer a vida toda, né? Dou graças a Deus, por quê? Por Jesus. Aí vem a nossa referência. Eu dou graças a Deus por Ele. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Enfim, mas resumidamente, esse Romanos 7 vai tratar do si mesmo. Ele vai dar essa noção do si mesmo e como que dá o jogo em nós. Portanto, o que seria o negar o si mesmo? Já que estamos no você falou? acadêmico, Não ouvi. o que seria negar o si mesmo? De que maneira eu nego o si mesmo, por exemplo? Aliás, então, do que é feito o si mesmo? Dessas coisas mais subjetivas, né? Vaidade, egoísmo, e das implicações disso. Mas, por exemplo, num jogo mais descarado, o si mesmo é a minha segunda formação, né? De publicidade, por exemplo. É a publicidade. É a roupa que você tem que usar, porque senão você não é ninguém. Porque aí o si mesmo se alimenta São as máscaras. das máscaras. Vamos tendo encontros de si mesmos. Cuidado com os Tinders. Cuidado com... Né? Por quê? É si mesmo. Facebook é si mesmo. Ninguém tira uma foto que não gostou, né? Ninguém vai botar uma foto feia lá. Você vai botar que foto? Olha o jogo do cinema. Que foto você vai escolher para botar no teu Instagram, no teu Face? Bacana. Você não vai botar uma foto que não está legal. Então, é E assim. também você não está dizendo que você não seja Não, eu só estou mostrando do que o si o mesmo se outro lado alimenta. da máscara, né? O outro lado, não é? E não tem colocando, porque vamos sair daqui um monte de si mesmo ainda. Mas eu estou dizendo só para você entender do que o si mesmo vai se alimentando.
Portanto, o que Jesus está dizendo para combater, para negar, é isso. É esse jogo. O que Jesus está dizendo para nós é: se você quer ser meu discípulo, entenda que não cabe si mesmo. É Jesus dizendo: eu não quero ser o si mesmo. Eu não quero a mentira, a fantasia que você acha que é. Eu só aceito você, meu discípulo, sendo quem você é. Aí, em algum momento, você vai dizer: mas nem eu sei quem eu sou. Então, Jesus fala: então vamos descobrir. Porque até nesse processo aí de conhecimento, corre o risco também, exatamente pelo sistema, de você, se você ocupa um espaço de liderança, você tem que ser firme, você tem que ser equilibrado. Existe um perfil do sistema, né? Você vai cuidar de um paciente, você não vai ficar inseguro diante dele. Existe. Isso não é ruim. Então, o Nem sistema existir, te leva, te dá um rótulo até para você funcionar neste sistema, chamado, né, pessoas que fazem coisas juntos, trabalham e efetuam coisas juntos. Mas no processo com Deus, eu tenho a possibilidade de falar: tenho medo, me sinto incapaz, não sei fazer, sou insegura. Então, eu acho que o grande lance desse discipulado com Deus é você não ter medo de ser quem você é diante dele. Então, lá na minha empresa, eu tenho 7 funcionários, eu tenho 7 motoqueiros. Eu não vou poder falar para o motoqueiro: então, sabe, a empresa está com dívida, o que você acha? Não tenho, não, isso não vai ser certo eu falar isso com ele. Mas eu tenho como falar: Deus, eu estou com medo, que a empresa não está bem, o que eu posso fazer? Ela está bem. É só um exemplo. Fazer um exemplo, né? Assim, e essa simplicidade, essa liberdade com Deus, que é um gancho para você ter um discipulado verdadeiro. Estou aprendendo isso agora. Então, isso que é saudável, isso que é libertador. E só tem esse caminho, na verdade, né? Não tem outro. Se você não conseguir entender, internalizar isso, como eu disse, você é discípulo de qualquer outra coisa. E num caminho aqui, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com qualquer local que se juntam pessoas. Não é só a igreja tradicional. Podem começar a fazer um rótulo da minha pessoa: nossa, que a Marisa é legal, maravilhosa, que ela tem uma palavra não sei o quê, e eu começar a gostar desse rótulo, e por dentro eu estou totalmente fora da casinha. E eu deixo construir esse rótulo a meu favor, né? Num mecanismo de si mesmo, né? Então, isso é que é. Na verdade, os si mesmos são as máscaras. Nós temos mais de 100 máscaras que a gente veste por dia. Um para falar com a mãe, outro para falar com o pai, outro com o patrão, outro com o empregado. Nós temos muitas máscaras. Para cada um, a gente coloca uma. Vai tirando e vai tirando. Então, diante de Deus, é a nudez. É a nudez da alma. É só isso que interessa aí. Não cabe outro. E esse negar, ele é em que momento? Quantas vezes você vai negar na caminhada? O tempo todo. Portanto, negar é diário, constante, toda hora, todo momento. Por quê? Porque o si mesmo está toda hora em mim. Então, o trabalho, a ação de negar, ela é constante. Agora, ao mesmo tempo que eu nego o meu si mesmo, eu faço o quê? Eu tomo a minha cruz. Eu tomo a minha cruz. A gente entendeu, vai. Entendeu, né, irmão? Mateus 17. Ao mesmo tempo que eu nego, olha só o exercício do discipulado. Eu nego em que momento? O tempo todo, toda hora. O si mesmo é aquilo que Paulo falou daquela guerra. Paulo dizendo que, olha, o bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero é esse que eu faço, mas o desejo bom está em mim, mas eu sou carne, eu sou pecado, porque o pecado me habita, me domina, e essa guerra está ali, é o tempo todo. Então, Jesus está dizendo, olha, vai negando, nega, vai tendo uma atividade de negar, de não aceitar esse rótulo, de não aceitar essa máscara, de ir lidando com a verdade de quem é. À medida que você tem um trabalho de negação,
você tem o trabalho de assumir, que é o tome. Qual que é a palavra tomar? É pegue. É uma outra ação. Uma é deixar e a outra é tomar, que está na mesma proporção. Então, uma vez que eu nego o meu si mesmo, eu tomo a minha cruz. E cruz, gente, cruz não é esse glamour que fizeram hoje, tá? Cruz, como eu já li num artigo lá, hoje era cadeira elétrica. Entendeu? Cruz era um objeto de morte, de execução. Então, quando Jesus estava falando isso aqui, ele estava falando, né, poeticamente. Ele está dizendo, pega a sua cadeira elétrica e venha. Você quer ser meu discípulo? Negue aquilo que você não é, que você pensa que você é. Essa fala... Ixi, eu estou muito grosso, né? Não vou ficar triste, não vou voltar lá. Depois no finalzinho eu decanto umas vezes. Mas entenderam? Então, negue isso que você não é e assuma a tua cadeira elétrica todos os dias e me segue. Então, o que a cadeira elétrica representa? Morte. Morte de quem? Morte do quê? Né? Do meu si mesmo. Essa morte desse ser que me habita, desse pecado que me habita, que não sou eu. E eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia. Porque as tentações estão aí pulsando para o si mesmo. É todo momento o meu si mesmo está borbulhando para que eu fique no jogo do si mesmo. Jesus sabe que o jogo é pesado. Jesus sabe que eu não vou dar conta simples, né, com paliativos. Então ele diz, meu amigo, você quer ser meu discípulo? Entenda que vai ser um caminho o tempo todo com uma cadeira elétrica. Você vai sair arrastando essa cadeira elétrica, tome essa sua cruz e vem atrás de mim. Mas venha com um convite à mortificação, à morte. É óbvio que na cruz de Cristo tem vários outros contornos que nós vamos chegar lá. Hoje, Deus não me perdoe, irmão, mas eu vou ficar só da morte. Mas tem a ressurreição, tem os contornos positivos. Um dos contornos positivos que eu queria ficar são duas declarações que Jesus fala na cruz, para a gente terminar. Quando ele está na cruz, e os camaradas estão fazendo mal para ele lá, né, castigando ele, furando lança e não sei o quê, o que ele diz lá? Aí, irmãos, Eles não sabem o que fazem. O que é essa oração da cruz? É uma oração de quem está perdoando o mundo. É uma oração de quem está perdoando o quê? Ele sabia que o cara que estava furando ele era um quê? Um si mesmo. Era um cara que estava no jogo do si mesmo. Era um soldado romano que não estava entendendo nada ali e que estava ali. E ele foi treinado para odiar aquele cara que ele está matando. E ele estava matando, simples assim. Era assim mesmo. O Pilatos, o povo, seja quem for, Deus põe tudo no mesmo pacote. Jesus põe tudo no mesmo pacote e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão no jogo do si mesmo, só estão respondendo ao jogo. Então a primeira coisa que você tem que entender quando você tomar a sua cruz. Quando eu tomo a minha cruz, eu entendo e preciso, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que perdoar o mundo. Eu tenho que perdoar o mundo. Eu tenho que perdoar os outros si mesmos que eu vou topar pela minha vida. Eu vou ter que fazer essa oração. E vou ter que ter essa consciência em mim. Pai, perdoa esse outro que ainda não teve a clareza que eu estou tendo. Esse outro que só está correspondendo ao si mesmo. Que não conseguiu enxergar que ele é parte de um sistema de si mesmos. Esse perdão precisa existir em mim. Senão não tem discipulado também. Não tem discípulo de Jesus. Então, o que são os muitos si mesmos que me podem fazer mal, ou que eu vou encontrar pela vida? De antemão, eles já estão perdoados. Já estão perdoados por mim. Portanto, aquela lança,
só tinha a capacidade de furar o corpo físico de Jesus. Aquela lança não tinha o poder de diminuir quem Jesus era. Você está entendendo? O olhar de Jesus para aquele soldado era como quem dizia: rapaz, tua lança só está furando essa carne aqui, não está tirando a minha vida. Portanto, aí um pouquinho de psicologia básica, né? Então aquilo que os outros si mesmo podem fazer de mal para você mesmo, a tua libertação está na verdade de quem você é. De que você não participa mais daquele jogo do si mesmo. Quer dizer, quando você entende isso, o que é o outro fazendo mal para você? Quer dizer, qual que é o efeito disso? Qual que é a... Você não é mais prisioneiro disso. Você é livre. O que é o julgamento do outro? O rótulo do outro em relação a você? Quando você tem a consciência do si mesmo. Acabou o jogo. O jogo é só do lado dele. Não é mais teu. Agora, o que eu faço com isso? Eu perdoo. Porque não adianta também eu ficar babando, muito malafaia da vida, e revoltado, querendo matar os outros que não são da minha fé, né? Não adianta. Eu perdoo, porque eu entendo que ele só está respondendo no jogo de si mesmo. Gente, o tamanho da libertação que é isso, aí é para uma outra pregação, um outro estudo. Então a outra dimensão é esse Deus meu, por que me desamparaste? Olha como que Jesus naquele momento estava lidando com o eu. Naquele momento o que ele sentiu? Dor, desamparo, solidão. Então na cruz, olha tudo que cabe na cruz. Todo meu medo, minha insegurança, minhas incertezas. Ele carregou tudo que era nosso, né? Tudo. Né? E a cruz de Jesus, que é semelhante à minha, num aspecto, esse aspecto aqui, quer dizer, nessa cruz cabe essa minha limitação, fraqueza, desamparo, desespero. Quer dizer, de novo, eu não sou um susto para Deus. Amém?